história da Riviera em Gaza é um caso, parece um caso, de uma junta médica, né? Talvez seja a única solução. Bom, em primeiro lugar, que é importante dizer que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um ambiente bastante polarizado, né? Em locais de alta concentração de eleitores democratas, que são as grandes conglomerados urbanos, né? Washington, Nova York, Boston, Los Angeles, São Francisco, Chicago. Obviamente que a rejeição ao Trump é imensa, né? O que a gente ouve nas ruas é que é um desastre o que está acontecendo. Quando você sai dessas bolhas urbanas dos Estados Unidos, vai para cidades pequenas e médias, o apoio ao Trump é enorme. E principalmente o apoio a sistemas da agenda cultural, né? Que são muito fortes aí nesse microcosmo de cidades pequenas e médias nos Estados Unidos. Obviamente do que eu ouço aqui em Washington é que a instância necessária para travar esse governo é o judiciário, né? Lembrando que o judiciário ele opera a nível estadual e a nível federal nos Estados Unidos, então a gente tem um Congresso hoje que, de alguma maneira, os republicanos têm a maioria, mas o que a gente está vendo é o Trump governar com ordem executiva, ou seja, passando por cima do Congresso, né? Até porque eu acho que o núcleo mais radical em torno do Trump aprendeu que no primeiro mandato, que toda vez que ele passava no Congresso, obviamente ele tinha derrotas e dessa vez eles estão querendo minimizar passar pelo Congresso. Então a expectativa aqui geral, assim, de quem a gente conversa aqui é que tudo que vai bater no judiciário é importante dizer que tem muita gente, muitos juízes federais que foram indicados pelo Partido Democrata, muitos juízes federais que foram indicados pelo Partido Republicano, mas o freio, a expectativa de freio de arrumação é o sistema judiciário americano. Agora, é importante essa coisa de Gaza, na verdade, pegou todo mundo de surpresa isso. O próprio Netanyahu não estava esperando essa declaração. Quando Verdade. minhas fontes aqui na CIA, no Departamento de Estado, também não estavam esperando isso. Obviamente que a Casa Branca já voltou atrás, assim, a gente, é um estilo meio Trump, né? Porque ele solta uma bravata, todo mundo fala essa bravata, né? Obviamente a cobertura sobre a bravata é bem menor do que quando eles recuam, né? Mas assim, o que eu ouço aqui na Casa Branca é que essa ideia não tem o mínimo sentido de ir para prosperar nesse momento. Ele voltou a falar, depois de voltar atrás em relação à ocupação militar, né? Mas ele voltou a falar que todo mundo adorou a ideia dele em relação a este assunto. Hoje, Israel também já voltou a falar sobre uma saída dos palestinos da faixa de Gaza, que vai ser liberado para quem quiser sair via mar ou via terrestre mesmo. Vale lembrar que o pessoal está concentrado hoje, confinado mesmo na faixa de Gaza, né? Não consegue se deslocar, sair do local que está sendo conflagrado, né? E parece que o Netanyahu tem, na medida que foi surpreendido, tem tentado surfar nessa onda também, né, professor? Ele hoje, por exemplo, também anunciou a retirada de Israel do Conselho de Direitos Humanos da ONU, algo parecido com o que o Trump anunciou aí há poucos dias. Na verdade, para o Netanyahu foi um presente essa declaração, né? Porque dá legitimidade a muitas ações aí, que obviamente são unilaterais. Mas eu queria compartilhar uma coisa importante que eu ouvi aqui de pessoas que trabalham principalmente nas áreas de inteligência do governo americano, é que a maior preocupação da fala do Trump foi que várias falas dele, várias frases dele são, segundo os especialistas em segurança aqui, que eles chamam de a inteligência contra terrorismo, são várias frases que são triggers de recrutamento de terroristas, né? Ele fala o takeover, a expulsão. Isso, na verdade, pelo que eu ouço, motiva bastante as bases radicais de terrorismo internacional. Então, essa foi uma preocupação muito grande, né? Porque todo mundo teve recuos, ninguém sabe o que é sério ou não, mas o fato é que esse tipo de declaração, segundo os especialistas que eu ouvi, alimenta muito vários núcleos terroristas pelo mundo, né? Coach. Pessoal, o senhor não acha que essa agenda cultural que você falou, esses factoides diários que o Trump está lançando, isso não é uma forma de distrair a população, porque ele se elegeu em cima da questão da inflação, né? Nesse ponto, ele não mexeu em nada, ainda não anunciou nenhuma medida, não se sabe de nada sobre isso. Isso não é uma coisa, é um método dele, né, de distrair as pessoas com outros assuntos bem amalucados e não tratar do principal? Não, com certeza, é um método. Lembrando que o estilo Trump é muito simples, né? Ele se apropria de qualquer coisa que ele acha que ele vai levar vantagem e se distancia de qualquer coisa que não funciona, que de alguma maneira ele tem responsabilidade. Mas é muito importante dizer que esse é um método que eles próprios ventilam aqui. Eu mesmo já vi até é, presencialmente o Steve Bannon falar que uma das táticas é você jogar um monte de tema
na imprensa, porque segundo Steve Bannon, a imprensa é muito limitada, então eles ficam falando de um tema, quando você joga vários, eles se perdem, aí você toca a sua agenda real. Que na verdade, assim, se eu tivesse que tirar uma coisa dessas 2 semanas do governo Trump, é menos essas declarações sobre política externa e mais as mudanças estruturais que estão acontecendo dentro do governo americano. A gente está falando do fim da USAID, a gente está falando do desmantelamento do Departamento de Educação, a gente está falando de diversas demissões em diversas áreas, a gente está falando de demissões no FBI, a gente está falando de promotores que estão sendo achacados. Então, essa, na verdade, é a agenda que está sendo mais forte, e todas essas declarações dele sobre Gaza, sobre Canadá, sobre Groenlândia, sobre o Canal do Panamá, elas acabam, obviamente, ocupando aí o espaço na imprensa, gerando muito ruído, enquanto eles tocam a agenda. Eles mesmos verbalizam isso, não é uma ideia minha, isso é o que eu ouvi dos próprios apoiadores do Donald Trump. Professor, e o Trump volta a fazer acusações sobre as pessoas, né, que foram beneficiadas com recursos da USAID. O pessoal aqui no Brasil está bem interessado nesse assunto, principalmente os mais alinhados ao bolsonarismo, né? Eles estão perguntando aqui no chat, por exemplo, vocês não vão falar sobre esse assunto? O que o senhor tem de informações aí de Washington, né, sobre isso? O Trump fala em desvio bilionário, o que de fato tem de concreto sobre isso? Na verdade, o que tem de concreto é que eles vão acabar com a USAID, né? Eles congelaram todos os pagamentos, todos os projetos. Obviamente, quem é sério aqui no Washington, seja republicano, seja democrata, sabe que a USAID faz um trabalho apartidário. Eles fazem trabalho nas áreas de saúde, nas áreas de nutrição, nas áreas de apoio humanitário. Isso é plenamente conhecido pelos dois partidos, ou seja, é uma abordagem bastante radical, né? Mas o fato concreto é que vai acabar o financiamento para todos os projetos da USAID, e eles obviamente não fizeram nenhuma análise de qual projeto funciona, qual projeto tem impacto, qual projeto tem problema. Foi uma decisão bastante radical, e é muito interessante ver que alguns republicanos estão muito desconfortáveis com isso, obviamente, mas assim, o clima de polarização é tão forte, né, que ninguém se manifesta assim publicamente sobre esse tema do lado republicano, né? Agora, uma coisa que está acontecendo já com apenas 2 semanas de governo, né? Ontem e hoje já começaram muitas manifestações pelo país inteiro contra esse desmonte da máquina governamental, né? O senhor acha que isso pode crescer nos próximos dias? Porque é muito cedo, está na lua de mel do governo ainda, 2 semanas e pouco. Mas já há muitas manifestações por todo o país. Como é que fica isso? Bom, é interessante, né? Porque o Trump começou com a pior popularidade de um presidente em início de mandato, né? Ele estava com 47% de aprovação. Geralmente os presidentes costumam começar acima de 50%. E, obviamente, ele está fazendo uma agenda inicial completamente voltada para a base dele mais estridente, né? Ele não está conversando com um eleitor moderado que, de alguma maneira, mudou de lado de 2020 para 2024, foi responsável pela vitória dele. E isso, se ele continuar nesse ritmo falando com a base dele, vai ter um custo eleitoral, obviamente. A gente, só para ter um exemplo concreto, a gente já teve uma eleição agora em 2025, que foi um Senado estadual em Iowa, e os democratas ganharam uma coisa que era num lugar que o Trump ganhou por 21 pontos percentuais. Se o Trump continuar nessa agenda falando basicamente com a base, obviamente que ele vai ter um prejuízo eleitoral óbvio, né? A gente, lembrando que a gente tem esse ano 2 eleições de governador importantes, né, que são as eleições do New Jersey e da Virgínia. A Virgínia é republicana e a candidata democrata começou a crescer nas pesquisas depois que o Trump assumiu. O ano que vem a gente tem a eleição do Congresso. Assim, os republicanos têm uma margem de maioria muito pequena. Eles não são favoritos, se fosse hoje, para continuar com a maioria na Câmara. O Senado é bem mais complexa a coisa para virar, mas, enfim, virar a Câmara foi o que aconteceu exatamente em 2018, né? Então, assim, esse tipo de governo que ele está fazendo, que é basicamente achar que ele, com 49,6% de 37% do eleitorado, ele está achando que ele tem um mandato de falar só com esse público dele, ele certamente vai ter um custo eleitoral, né? E a gente está bem atento aí às primeiras eleições desse ano. E, obviamente, que essas movimentações que o senhor mencionou, o Trump ele ajuda a mobilizar, claro, a base dele, que é uma base muito ativa, mas ele também mobiliza com esse tipo de política voltado para a base radical dele, e também movimenta a oposição também.